Então, já falei para os irmãos que foi é uma alegria, um privilégio de poder estar aqui. Espero, de alguma forma, contribuir. Sei que a vida dos irmãos é uma vida de desafio, mas é uma vida de privilégio também. Servir ao Senhor é privilégio, seja no campo, seja na base. A gente sabe que também em ambos os lados tem as pressões, tem as dificuldades e tem as lutas. E quando o pastor me convidou para falar sobre saúde mental, eu, sinceramente, embora eu tenha trabalhado 27 anos na base, eu esqueci do povo da base e lembrei dos missionários. Mas, como é uma palavra de saúde, serve para todos, independente da onde vocês estiverem, né? Porque a nossa luta diária inclui o nosso estado emocional e os nossos comportamentos são influenciados por ele. Então, quando a gente pensa em saúde mental, pensar em definir o indivíduo saudável depende de uma análise de saúde integral do indivíduo, mas a gente vai abranger somente duas dimensões, a saúde emocional e a saúde mental. Eu vou ter que dar uma diminuída no assunto que eu levantei por causa do nosso tempo, mas eu espero conseguir sintetizar e a gente poder passar para os irmãos com objetividade aquilo que eu tenho em mente. São temas que são muito fáceis de vocês acessarem, de vocês saberem, de vocês tomarem conhecimento. Eles são bem divulgados. Nós estamos numa época em que, num tempo, né, de vida, que esses temas estão sendo muito falados e estão sendo preciosos para a vida do ser humano. Então, meu objetivo é clarear o conhecimento do que os irmãos já têm, inclusive para tirar alguns preconceitos que se tem, que ainda existe muito, com relação a esses dois temas, a saúde emocional e a saúde mental. Cada vez ela está mais forte, depois então da pandemia, da Covid-19, a gente tem acompanhado relatos, no próprio consultório onde eu trabalho, a gente tem visto a dificuldade das pessoas, o adoecimento de pessoas em virtude dessas dimensões humanas que afetam a nossa vida. Então, pensando em saúde mental, que é um dos principais fatores do item emocional, eles estão ligados aos pensamentos. Eles afetam diretamente o comportamento das pessoas e podem levar à oscilação de emoções, entre felicidade, amargura, tristeza. As emoções têm a ver com o pensamento. Assim, a gente entende que a saúde emocional ela é como o indivíduo ter a habilidade de saber lidar com os sentimentos. Envolve o gerenciamento desses sentimentos e dos nossos comportamentos e emoção. Ela envolve o estado de espírito da pessoa, incluindo o controle e a variação de humor. Os irmãos estão entendendo? Aquele dia que a gente não acorda bem, que às vezes influencia no nosso relacionamento com o outro, com as pessoas que estão mais próximas, às vezes por causa de pensamentos mal resolvidos que estão na nossa mente, mal que não foram esclarecidos. Então, assim, de certa forma, compreender as emoções é uma parte importante para a gente viver bem. Por quê? Se essas emoções não estiverem bem, vão ocorrer uma falta de motivação no que se faz, no que se vive. A vida afetiva da pessoa vai ficando vazia, sem sentido. Os objetivos pessoais e profissionais que cada um de nós tem, eles vão ficando difusos, difíceis de entender, de aceitar, de trabalhar.
comportamentos apáticos e de procrastinação, muitas das vezes, frente às atividades que a gente tem diárias para desempenhar, elas vão ocorrer, tudo em virtude dessas oscilações emocionais que todos nós temos. Então, é fundamental não somente identificar quando nós estamos assim, e também cultivar atitudes que a gente vai podendo resolver cada uma delas. Uma dessas partes importantes é o autoconhecimento. Conhecer-se é importante para você poder ver quando está tendo variações. Quando você está mal-humorado, por quê? Quando você não acorda bem, o que aconteceu? Às vezes a gente não se dá conta de parar e pensar. Se você não está percebendo que está diferente naquele dia, pode ser que a esposa note e dê um toque, pode ser que um colega de trabalho informe. Então, é o momento de você parar e pensar: por que eu estou assim? Por que a minha saúde emocional está abalada? E o que eu posso ver ou fazer para que aconteça uma estabilização e que eu possa produzir bem, me relacionar bem e viver bem? As emoções estão voltadas para o nosso dia a dia e a gente precisa pensar e saber quais são, né? Quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos vulneráveis, aonde que eu tenho que tomar mais cuidado, como que eu posso funcionar melhor nessa área, por que eu tenho, qual é o tipo de temperamento que eu tenho, como que eu posso administrar esse temperamento, e por aí vai. A saúde mental, a gente já tem uma definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que o estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as próprias habilidades, podendo lidar com os estresses normais da vida, quando ele é capaz de trabalhar produtivamente, quando ele está apto para contribuir com a sua comunidade. Dessa forma, a saúde mental diz respeito também. O emocional também está influenciando aqui, mas a saúde mental ela está mais ligada às reações químicas do nosso corpo, os transtornos e sintomas desencadeados por reações fisiológicas, além das questões genéticas, áreas, e aí ela engloba tanto as questões psicológicas do indivíduo, neurológicas e mentais. Se vocês quiserem falar, eu não sei se é melhor deixar para o final ou para agora. Pastor, o que o senhor acha? Melhor deixar para o final. As pessoas que tiverem dúvida, anote as suas dúvidas e deixa para o final, que fica melhor assim. Então, a saúde mental, ela trata de um equilíbrio entre o patrimônio interno que eu tenho e as exigências que o mundo de fora me exigem. Então, quando o equilíbrio dessas duas partes se rompem, surgem comportamentos alterados e os transtornos, que devem ser vistos com um psiquiatra, diagnosticado e provavelmente vai ter um tratamento medicamentoso. Então, assim, quando a gente fala nessas duas áreas, a gente fala assim sobre a necessidade de tirar alguns preconceitos, alguns mitos com relação ao cristão que sofre com alguns transtornos emocionais ou dificuldades na área mental. Basta dizer que, principalmente, os problemas mentais que dificultam, e a gente vai falar de alguns deles, eles são próprios e têm acontecido na vida dos profissionais que passam por estresses constantes, estão em lugares difíceis. Então, a gente fica pensando na vida do missionário. E, às vezes, pelo lado religioso,
ele pensa que aquilo pode ser espiritual, que aquilo pode ser uma dificuldade dele com Deus, ou que a pessoa que está tendo aquela dificuldade está com algum pecado. E a gente tem que se dar conta de que é necessário ver e se responsabilizar, inclusive quando você está lidando com pessoas e no aconselhamento, aconselhando as pessoas. É necessário investigar para saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Essa investigação, ela é interdisciplinar. Ela envolve a psicologia, a filosofia, a medicina, a psiquiatria, a neurologia, o aconselhador cristão ou o pastor que está próximo. Então, assim, é uma área que precisa ser vista e cuidada. Compreender essa questão, ela vai possibilitar um entendimento melhor para que se busque uma ajuda especializada e para que se faça um tratamento adequado. Dentro dessas doenças mentais, a gente levanta a depressão, o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, que está ligada ao transtorno da ansiedade, e a síndrome de burnout, acho que vocês falam melhor que eu, que ela está presente na vida dos profissionais. Inclusive, ela hoje é conhecida como a doença. Hoje ela é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, né? Então, é algo que a gente precisa saber e precisa se ater. Tem um tempo aí, eu não sei se pode ser uns 5 a 7 anos, a Ultimato publicou uma pesquisa revelando o número de pastores, missionários, doentes, com relação às dificuldades encontrar no trabalho que realiza, né? E vários depoimentos sobre esses pastores, e não só. Esse Ultimato mostrou. Em São Paulo, teve uma revista católica também, que falou com relação a padres e o pessoal que trabalha com o lado religioso. Então, hoje, a gente sabe de notícias até tristes com relação às dificuldades que o religioso tem passado. A depressão é a principal causa de uma incapacidade que tem gerado no mundo todo, e hoje ela é conhecida como o mal do século. É difícil você não saber de alguém que está passando por um processo de tratamento por causa da depressão. Pode ser um conhecido perto, pode ser um familiar, pode ser você, mas é algo que chega a ser assustador. Antes, no consultório, a gente se deparava com pessoas querendo buscar o autoconhecimento, descobrir suas reações diante de relacionamentos. Hoje em dia, a maioria das pessoas que nos procuram é por causa da depressão ou de transtornos de ansiedade. Quando vivemos situações de extremo desgaste emocional, há um aumento do hormônio do cortisol, que é uma substância responsável para controlar o estresse, há um aumento dele e há uma diminuição com relação à dopamina, à serotonina, que são os influenciadores das emoções, como sensação de alegria e bem-estar. Quando isso acontece, quando não estão em quantidades equilibradas, adequadas, o indivíduo tem grandes chances de desenvolver a depressão. Os sintomas, normalmente, é o cansaço físico, a procrastinação, o desânimo, o isolamento,
irritabilidade, e existem até casos mais graves. O irmão Francisco está dando uma ajuda ali. Até em casos mais graves, como suicídio. Buscar ajuda profissional é importante. E eu sinalizo também que as mulheres e os adolescentes, aqueles que têm filhos também aí na adolescência, eles precisam se voltar também para esse lado, que é numa hora em que os hormônios estão mexidos, então é comum uma mulher, naquele período da menopausa, ela ter dificuldades com a depressão, e que pode ser tratado com um ginecologista, com hormônios, e ela pode ir com tratamento psicoterápico para ir melhorando, assim como os adolescentes. Muitas das vezes os pais acreditam que a criança está preguiçosa, não quer fazer as coisas, e ela pode estar passando por um processo de dificuldades hormonais que podem levar à tristeza ou desânimo, e por aí vai. Outra coisa importante também a gente sinalizar, que às vezes você está com esse sintoma, mas pode não ser a depressão, mas pode ser a falta de vitamina, principalmente a D, que causa tristeza, desânimo. Então, a gente tem que dar uma olhada no nosso físico integralmente para saber o que está acontecendo. O importante é ficarem atentos a esses sintomas e buscarem ajuda sempre. O transtorno da ansiedade é um distúrbio caracterizado por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo, que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias. Aqui, irmãos, a gente não está falando de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? A ansiedade, muitas das vezes não, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Positiva, quando ela te dá combustão para você realizar, para você idealizar, fazer, partir para o concreto. Você tem ânimo, tem alegria, tem disposição e aquela ansiedade de você conquistar e querer algo. Agora, quando ela se torna bloqueadora dos seus projetos, das suas ações, aí você tem que buscar ajuda. Ela também, o transtorno da ansiedade, que é diferente da ansiedade, ela também vem ligado ao estresse desproporcional que o indivíduo sente também com relação a situações que está vivendo que não parecem tão fortes, mas por causa do transtorno da ansiedade, ele te dá um estresse. E aí vem a incapacidade de superar uma preocupação ou inquietação comum na sua cabeça, e você não consegue aquietar a mente. O exemplo de transtornos da ansiedade inclui o ataque de pânico, como eu falei para os irmãos, um transtorno obsessivo-compulsivo ou um transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes isso acontece. Então, o profissional ele vai ouvir a história da pessoa e vai poder ajudá-la, dando um diagnóstico ou passando ela para o médico responsável que vai poder ajudá-la. Eu peguei mais ou menos esses que são os importantes na nossa atualidade e imaginando a vida de estresse que o missionário passa, tanto no campo quanto na base, né? Aí vem a síndrome do pânico, que é a doença causada pelo estresse e está dentro desse transtorno da ansiedade. Ele é caracterizado como um momento de extremo medo, sem qualquer razão aparente. A pessoa começa a achar que estão perseguindo, que as coisas estão sendo... alguém vai morrer ou ela vai morrer, e aí ela tem dificuldade de respirar, dá taquicardia, e ela passa por situações difíceis
é a síndrome do pânico e ela precisa de um apoio psiquiátrico e psicoterapêutico. Se eu estou falando errado, os irmãos me perdoem, a síndrome de como é que é? Burnout. Burnout, que é conhecida como esgotamento profissional, é um distúrbio de estresse, de exaustão extrema, de cansaço, de esgotamento físico resultante de situações de trabalho, desgaste que demanda muita responsabilidade. A principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho. Por isso, é uma síndrome comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Eles dizem sobre médicos, enfermeiros, professores, jornalistas, e aí a gente acrescenta aconselhadores, pastores, a forma como vocês vivem em missões. A gente sabe quando você tem que dar, e não tem ninguém para te ouvir, que você precisa de alguém de confiança para compartilhar as suas dificuldades, falar sobre os seus desafios, falar sobre as suas vulnerabilidades. Às vezes você não tem uma pessoa para confiar e você vai guardando aquilo tudo. Graças a Deus que hoje as missões têm as pessoas como o pastor Ronaldo aí dentro da Kairos, a gente vê em missões mundiais também, missões nacionais, um cuidado para com o missionário, porque a carga que ele carrega é forte e ele precisa de alguém em quem ele confia, que ele pode se abrir, ele pode, porque tem coisas que o marido não gosta de compartilhar com a esposa porque vai preocupá-la. Tem coisa que a esposa não quer falar para o marido porque ele está muito cheio de responsabilidades e eu não posso tirar mais a paz dele. E aí vão acontecendo aqueles nossos sentimentos que vão se prendendo dentro de nós e vai acontecendo e vai aparecendo as doenças. Outra forma também dessa síndrome é quando o profissional ele tem objetivos de trabalho muito difíceis, que estão além da capacidade dele, ou onde as situações em que a pessoa está, por algum motivo, não está dando a ela capacidade suficiente para ela cumprir a tarefa que ele deseja ou que lhe foi proposta pela missão. Essa síndrome, ela pode levar a uma depressão profunda e séria. E a gente pode falar assim de alguns sintomas que necessariamente os irmãos vão estar observando que mais ou menos elas se misturam, né? Essas doenças emocionais. Mas dentro dessa síndrome tem o nervosismo, o cansaço excessivo, físico e mental. Você não consegue mais fazer seus estudos para pregação, você não consegue ler, você não consegue se concentrar, uma dor de cabeça frequentemente, alterações no apetite, ou você deixa de comer, ou você come demais, insônia, a dificuldade da concentração, que eu já falei no lance de preparação de estudo, pensamento acelerado, né? Sentimento de fracasso e de insegurança. Os pensamentos negativos são mais fortes do que aqueles positivos. Sentimento de derrota e desesperanças, aquele sentimento de que você não vai conseguir, de incompetência, né? Isolamento, fadiga, alterações no humor, às vezes as dificuldades emocionais e mentais, elas vão, na maioria das vezes, influenciar no físico, então pode aparecer uma pressão alta, dores musculares,
problemas gastrointestinais, tudo isso fazem parte dessa síndrome e do indivíduo que está sofrendo dela. Às vezes, esses sintomas vão aparecendo levemente na vida da pessoa, tendem a piorar, e por isso as pessoas podem achar que é algo passageiro. Mas elas precisam ter consciência e fazerem os exames necessários, procurar um médico, né? Fazerem os exames necessários e notar e aceitar que está precisando de um apoio profissional. O diagnóstico médico é muito importante nessa síndrome e é fortemente necessário que a pessoa que está com essa síndrome, que ela tire férias, que ela diminua as suas atividades e tire um tempo de férias. Porque a vida também do missionário, de um modo geral, ela precisa também de lazer, de descanso, né? Os irmãos que, quando estavam no campo, quando estão aqui, certamente sábado e domingo deve ter um descanso. Mas no campo, existem alguns missionários que ele não se liga em ter pelo menos um dia de descanso, em que ninguém nem vá à casa dele para procurar ajuda. Ele precisa desse descanso, ele precisa do lazer da família, lazer com os colegas de campo. Tudo isso é necessário. O diagnóstico para essas síndromes que nós falamos é sempre do psicólogo, do psiquiatra e de um clínico, se houver necessidade, que aí o psiquiatra vai encaminhar. Que aí vai ser melhor orientada a pessoa, se deve buscar só uma psicoterapia, se precisa de um tratamento com medicamentos, enfim, é necessário a ajuda de um profissional. Pastor, já tem que acabar, né? Dentro dessas situações, uma outra coisa muito importante, além do lazer missionário e do tempo de folga dele, é a atividade física. Todas essas dificuldades emocionais como mentais que nós sinalizamos para vocês, a atividade física é um remédio. Então, a caminhada, a corrida, coisas que você não precisa ir para uma academia, mas para o seu bem-estar, se você fizer diariamente, isso vai te ajudar muito. Se você está com algum problema ou com alguma dessas síndromes, mesmo que você esteja com o medicamento do psiquiatra, mesmo que você esteja fazendo psicoterapia, a atividade física é importante para controlar os sintomas da doença e também para prevenir. Aí eu vou fechar assim, dando algumas sugestões como prevenção para o missionário e para o indivíduo de um modo geral. Definir pequenos objetivos, nada de pensar numa coisa grande. Então, aos poucos, você vai fazendo os seus objetivos, começando por um menor e ir para o maior. Participar de atividades de lazer com amigos, com família, com só o cônjuge, sem as crianças, ou só com as moças solteiras, quando tem no campo missionário. Fazer atividades que fujam da rotina sua de todo dia, né? Como passear, comer, ir a um restaurante de vez em quando, ver um filme, conversar com alguém de confiança, que você pode falar e se abrir com o que você está sentindo. Dentro das atividades físicas, a gente pode também falar, além das caminhadas, a prática de bicicleta, remo, natação, se você tem acesso a isso. Não se auto-medique nunca
foi bom para fulano, eu vou tomar. Não faça isso. Cada pessoa é uma pessoa, por isso o psiquiatra ele vai medicar. Em cada caso ele usa um estilo com cada pessoa, porque cada um de nós tem a sua história, né? Então não deve se automedicar nem tomar remédio sem prescrição médica. Já falei, vou reafirmar, descanse. Tenha uma noite boa de sono, durma a quantidade de sono que você precisa. Equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, vida social é muito importante, além dessas atividades físicas que eu falei. Por quê? O ser humano, a gente olhando assim, as dimensões do ser humano é a vida espiritual, que é a sua vida com Deus. Eu creio que os irmãos têm essa vida diária de meditação, oração com Deus. O seu relacionamento com Deus é importante na saúde do indivíduo, a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida emocional, a saúde financeira, como você funciona com ela, e a saúde ocupacional, o que você está fazendo. Eu podia falar mais coisa, irmãos, mas eu vou segurar aqui. Porque, hoje em dia, uma das dificuldades que, às vezes, que desestabiliza o nosso emocional também são as redes sociais. O que você vê o outro fazendo, o querer mirar-se no outro. Então, dá um tempo nas redes sociais que a gente sabe que aquilo não é verdadeiro na maioria das vezes, né? Então, assim, se cuide, irmãos, e que vocês busquem se conhecer, descubra suas potencialidades, reconheçam suas vulnerabilidades, entenda a hora que você precisa de ajuda. Cultive um relacionamento saudável com os que estão ao seu redor. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 7. Que Deus ajude vocês nessa caminhada e abençoe cada um com aquilo que necessita.